Neste vídeo, vamos falar sobre as aplicações financeiras, considerando as aplicações em títulos de renda fixa. Na realidade, as aplicações financeiras são aplicações de recursos financeiros para se obter um retorno futuro, considerando um prazo e a rentabilidade da aplicação. Então veja este gráfico. Nós realizamos uma aplicação, investindo um certo valor, e decorrido um prazo, vamos resgatar o valor investido, mais um valor correspondente aos juros como retribuição pelo investimento. Na sociedade temos os agentes superavitários e os agentes deficitários. De um lado surgem os que têm recursos sobrando e de outro lado aqueles que precisam de recursos para pagar suas dívidas ou encaminhar seus projetos. Quem empresta seus recursos, na verdade, compra um título de dívida com vencimento futuro e uma taxa de juros oferecida. E quem precisa de dinheiro? Mas que pergunta boba! Nós vamos nos fixar em três agentes: o governo, que precisa de dinheiro para manter a máquina pública e encaminhar os programas do governo; os bancos, que precisam de dinheiro para poder emprestar para seus clientes e para as empresas; e as empresas, que precisam de dinheiro para pagar suas dívidas, mas principalmente para realizar seus projetos. O governo, então, lança a mão dos títulos públicos, disponíveis para as pessoas físicas no Tesouro Direto. Os bancos lançam os títulos bancários, que dentre outros temos o CDB e o RDB, as letras de crédito do agronegócio e as letras de crédito imobiliário. E as empresas lançam os títulos privados, com destaque para as debêntures, os certificados de recebíveis do agronegócio, CRA, e o certificado de recebíveis imobiliários, CRI. Vamos considerar então os títulos de renda fixa: Tesouro Direto, CDB, RDB, LCA e LCI, debêntures, CRA e CRI, que são títulos de renda fixa. Mas o que vem a ser renda fixa? Renda fixa é quando a taxa oferecida para estes títulos são fixas, isto é, no momento da aplicação já se sabe a taxa de remuneração do capital investido. E dentro da renda fixa surge a renda pré-fixada e a renda pós-fixada. Qual a diferença entre elas? Na taxa pré-fixada já se sabe a priori o valor nominal da taxa de rentabilidade. Por exemplo, 5% ao ano, 10% ao ano, 0,5% ao mês são taxas fixas, pré-fixadas. E agora, na taxa pós-fixada, ela é vinculada a um índice da economia. Por exemplo, vamos ver aqui, 102% do CDI, IPCA, inflação mais 5%, taxa Selic mais 1%, são taxas pós-fixadas. O segundo aspecto relevante é que em uma aplicação financeira, além das taxas que vimos, é importante conhecer o vencimento do título. Quer dizer, a liquidez do título, isto é, quando o resgate dos valores poderá ser feito. Existem alguns títulos que possuem liquidez diária e outros que só podem ser resgatados no dia do vencimento. E mais um detalhe importante: a renda obtida no cálculo da taxa é a renda bruta. É a renda bruta obtida porque sobre a renda obtida irá incidir o imposto de renda. E aqui nós temos a tabela regressiva do imposto de renda para aplicações na renda fixa. Na coluna da esquerda temos o prazo do investimento e na coluna da direita temos a alíquota devida com relação à renda obtida. Observe que na medida em que o prazo aumenta,
as alíquotas diminuem, ou melhor, regridem. Por isso que é chamada tabela regressiva do imposto de renda. Vamos fazer um exercício. Uma aplicação de 10 mil, taxa de 8% ao ano, a um prazo de 18 meses. Nossa fórmula básica para os investimentos. O montante final é igual ao capital investido, vezes 1 mais a taxa elevado a N. Montante igual a 10 mil vezes 1 mais 0,08, que é a nossa taxa no formato decimal, elevado agora, vamos ver, 18 por 12. Importante que a taxa e o prazo tem que estar na mesma unidade de tempo. Montante igual a 10 mil vezes 1,08, que é aquela soma, elevado, aquela conta ali, e 1 ano e meio, que são os 18 meses. Então, o montante 10 mil vezes 1,122369, montante total da nossa aplicação 11.223,69, após este prazo de 18 meses. Mas qual é a nossa rentabilidade bruta? Então nós vamos subtrair 11.223,69 menos 10 mil, vamos encontrar uma rentabilidade bruta de 1.223,69. Olha que beleza. Mas agora tem o imposto de renda. Então, nosso prazo é 18 meses. Vamos lá para a nossa tabela. 18 meses é aqui, entre 1 ano e 2 anos. Então, a nossa alíquota é 17,5%. Vamos voltar lá. Imposto devido, igual a aquele 1.223,69 vezes 17,5%. 214,15 é o imposto devido. Isso vai nos trazer um valor líquido do resgate de 11.223,69 menos o imposto devido, que vai dar 11.009,54. Outro aspecto importante é que nem todos os títulos de renda fixa pagam o imposto de renda. Como forma de incentivar o agronegócio e os empreendimentos imobiliários, o governo dispensa do imposto de renda. LCA e LCI, CRI e CRA estão isentos de imposto de renda. A renda obtida é totalmente resgatada. E também temos as debêntures incentivadas, que são emitidas para financiar projetos de infraestrutura do país, como estradas, portos, aeroportos, projetos de logística, saneamento básico, de telecomunicações e de energia. Temos uma pergunta. O que é o CDI? O CDI é aquele índice que vimos e que serve como referência da taxa pós-fixada nos títulos bancários, certificado de depósito interbancário. É um índice utilizado pelos bancos para empréstimos entre eles para fechar o caixa no âmbito nacional no final de cada dia. O CDI é um pouco menos da taxa Selic, normalmente é de 0,10% menos dessa taxa Selic. Por exemplo, se a taxa Selic está a 9,25%, o CDI deve flutuar em torno de 9,15%. Qual é a diferença entre ações e debêntures? As duas são emitidas por empresas. Quem compra ações torna-se sócio da empresa e vai participar da distribuição dos lucros da empresa sob a forma de dividendos. Já quem compra debêntures, na realidade, emprestou dinheiro para a empresa e torna-se credor da empresa. E no dia do vencimento da debênture, vai receber seu dinheiro de volta, acrescido dos juros combinados. Outra questão importante é onde devo aplicar o dinheiro, renda pré-fixada ou renda pós-fixada. Já sabemos que na renda pré-fixada a rentabilidade já é conhecida no momento da aplicação. E na renda pós-fixada, a rentabilidade só será conhecida no final da aplicação. Ela é vinculada a um índice, cujo valor só será calculado no vencimento ou no resgate antecipado, se for o caso. O que vai definir é a sua percepção com relação à rentabilidade futura. Detalhando melhor,
Então aqui nós temos a taxa oferecida na aquisição do título. Se a sua percepção indicar que a taxa oferecida no futuro será menor que a taxa atual, então a taxa pré-fixada é a mais indicada. Se a sua percepção for que a taxa oferecida no futuro será maior do que a taxa atual, o mais indicado é a taxa pós-fixada. Detalhando melhor essa explicação com relação à percepção. A percepção é com relação ao comportamento da economia no futuro. Se você acredita que a economia no futuro vai piorar, em que vai aumentar a inflação, vai aumentar a Selic, o aumento dos índices, então vamos optar pela taxa pós-fixada, porque terá o aumento dos índices lá no vencimento. Agora, se você acha que a economia vai melhorar no futuro, que vai haver redução da inflação, que vai haver redução da taxa Selic, que vai haver redução de uma maneira geral dos índices, então vamos optar pela taxa pré-fixada, porque a taxa pré-fixada atual será maior do que aquela taxa no futuro. Resumindo e nos preparando para os investimentos na renda fixa. Primeiro, selecionar o vencimento desejado. Cuidar com a liquidez do título. Selecionar a melhor taxa dentro do prazo escolhido. E calcular a rentabilidade líquida, considerando o imposto de renda. Porque às vezes a taxa é menor, mas o título é isento de imposto de renda, o que vai dar um rendimento líquido maior. Então, neste vídeo nós vimos as aplicações financeiras considerando os títulos de renda fixa. Bons investimentos!